A China e o México decidiram recentemente limitar a importação de carne bovina. Por outro lado, os países da União Europeia deram aval ao acordo de livre comércio com o Mercosul, que reúne Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Mas quais os reflexos para os produtores brasileiros que exportam a proteína? Nós convidamos um especialista para discutir o assunto aqui no MG Rural. Quem traz as informações para a gente é o Cleiton Guilherme. Oi, pessoal. Em um mesmo momento em que o Brasil se tornou o maior produtor e exportador de carne do mundo, essas taxas impostas pegaram o mercado de surpresa, de certa forma. E para a gente entender os impactos disso, eu vou contar com a ajuda do Marco Aurélio Nunes, que é consultor agropecuário. E começo te perguntando, Marco Aurélio, sobre as taxas impostas pela China. Quais são e os impactos dessas taxas para o nosso mercado brasileiro? Olha, há 2 semanas atrás, a China anunciou essa salvaguarda com relação ao comércio de carne bovina em vários países, e o Brasil está nessa lista. E isso já impactou no mercado bovino brasileiro, né? Tanto na reposição de bezerro, garrote, boi gordo, quanto também nos preços. Mas esse impacto ele deu uma arrefecida, porque o mercado, nós estamos num ano de bastante demanda de carne bovina e baixa oferta. Então, essas taxas acaba que impactou negativamente, mas como a demanda está alta, esse mercado já até se reorganizou. Importante a gente explicar, inclusive, porque não é toda carne exportada que já é taxada com essa sobretaxa, vamos dizer assim. Há uma cota. Isso. A China estabeleceu dois pontos muito importantes. Primeiro, ela estabeleceu a cota, e o número 2, ela estabeleceu as taxas com relação a essa cota. Então, o Brasil hoje já exporta para a China um volume muito expressivo. Em 2025, ele fechou 1,35 milhões de toneladas exportadas para a China. E a cota que a China estabeleceu é 1,1, ou seja, 80% do que nós já exportamos para a China vai continuar na taxa antiga, que é 12%. Você comentou sobre países acompanhando a China nessa taxação. México, um deles. Isso, o México é um país que também compra para o Brasil, é um país importante, mas não tão relevante quanto a China no quesito de compra, de volume, né? O México, nós tínhamos uma tarifa zero, então tudo que nós exportávamos para o México não era taxado. Então, em 2025, nós exportamos para o México 120 mil toneladas exportadas ao México ano passado. No entanto, a cota que o México estabeleceu para o Brasil é de 70 mil toneladas. Analisando, então, nós teríamos em torno de 50% dessa carne exportada para o México, que ela vai ser taxada agora na razão de 20%. Então, fazendo também, da mesma maneira que nós fizemos com a matemática e com a China, né, que seria uma taxa efetiva de 20%, para o México, nós teremos uma sobretaxa acima da cota de 20%. Como nós vamos ter a metade da carne sem taxa, nós vamos ter uma taxa efetiva também apenas de 10%. O que coloca mais tempero ainda nessa mistura, vamos dizer assim, é que 2026 é um ano muito específico para a produção de carne. Há a projeção de uma produção menor. Isso. Nós estamos, é o primeiro ano que alinha todos os principais produtores de carne bovina do mundo, Brasil, Estados Unidos e Austrália, todos eles estão num ciclo pecuário de baixa, ou seja, matou-se muitas fêmeas no passado, muitas matrizes, e isso diminuiu a oferta de bezerro e, consequentemente, de boi gordo. Então, nós estamos com os principais países produtores de carne no ciclo de baixa. Então, apesar dessas notícias de taxação, nós estamos num mercado invertido, né? Muita demanda e pouca oferta de carne. Você comentou sobre as matrizes, o Triângulo Mineiro, inclusive, é uma referência, tem um trabalho de melhoramento genético relevante. Queria que você me ajudasse a explicar de que forma isso pode contribuir para estabilizar esse cenário de alguma forma, se há alguma contribuição desse melhoramento genético até para diminuir essa menor produção prevista. O caminho é esse, né? O Brasil ele está caminhando para essa profissionalização, e o Triângulo Mineiro é dianteira nisso, ele puxa isso, assim como todo o Sudeste, né, na profissionalização, tanto na produção de genética de boa qualidade, que esse incremento genético faz com que o nosso animal seja mais eficiente do ponto de vista de conversão alimentar, de produção de arroba por hectare ano,
quanto também na melhoria, né, no manejo e das pastagens, para que o animal possa ser mais eficiente na produção de pastagens volumosos e também nos confinamentos. Quanto mais existe o incremento de suplementação através de proteínados e rações, o nosso animal passa também a ser produzido de uma maneira mais eficiente, tem uma produção de menor espaço de tempo. Antigamente nós tínhamos um boi produzido com 4 anos, 3 anos e está reduzindo o tempo de produção ao passo de que transformar um bezerro num boi gordo. Dos modelos a pasto, isso já está acontecendo com animais abatidos com 24, 30 meses, que é inclusive o padrão de exportação para a China e para a Europa. Se por um lado o anúncio das taxas assustou, por outro o anúncio do acordo entre Mercosul e União Europeia pode dar um alívio de certa forma. Esse foi a boa notícia dessa última semana, trazendo que esse acordo do Mercosul e União Europeia venha a trazer uma luz no sentido de melhorar, dar mais segurança jurídica para que a gente possa trabalhar essa carne para esse mercado. Já é um mercado que o Brasil acessa, mas vai ampliar em termos de países da União Europeia e em termos de volume também, porque o impacto gera justamente na taxação. A perspectiva ainda não tem números definitivos, ainda foi feito o acordo, mas ainda não se estabeleceu todos os números. Mas a perspectiva conceitual do acordo é que ocorra uma redução das taxas, até podendo zerar a taxa sobre a carne bovina. Importante também foi ouvir todas essas explicações. Marco Aurélio, te agradeço pela entrevista, pela conversa aqui no MG Rural. E aqui no MG Rural é assim, qualquer assunto que for relevante para quem está no campo, a gente traz em forma de conversa e bem explicada como foi a de hoje. Obrigado, Marco Aurélio. Obrigado a você.